Olá, galera vestibulanda! Bem-vindos a mais um vídeo da série Manual do Enem. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês um pouco mais a respeito do estudo, falando principalmente sobre revisão e sobre alguns outros mecanismos facilitadores do seu estudo, da sua revisão e da sua absorção de conteúdo. Vamos lá? Começando então falando um pouco sobre a revisão. Primeiro, eu queria frisar para vocês a importância da revisão dos conteúdos que você estuda, porque existem estudos relacionados à questão da revisão, do esquecimento. Inclusive, eu vou colocar aqui no link para vocês lerem sobre curva do esquecimento, que é uma teoria de um filósofo a respeito do quanto a gente vai esquecendo ao longo do tempo o conteúdo que a gente estudou, o conteúdo que a gente aprendeu. E aí, esse estudo afirma que após 30 dias você pode perder até 95% do que você estudou, do que você aprendeu. Então, tá aí a importância da revisão. E esse estudo também, ele sugere, ele afirma que as revisões, para que você consiga ter uma absorção melhor de conteúdo, essas revisões deveriam ser feitas a cada um dia, Estudou a matéria hoje, e aí daí a 24 horas você faz uma revisão, daí a 7 dias faz uma nova revisão, e daí a 30 dias uma nova revisão. Então, o conteúdo que a gente estuda, que a gente aprende hoje, a gente deve sempre voltar a ele, deve sempre olhar para ele novamente, para não se esquecer, para não perder isso. E aí, se você começa a estudar para o Enem no começo do ano, ou mesmo que seja 2 meses antes do Enem, se você não revisa aquele conteúdo, quando chegar perto da semana, das provas, você vai sentir que você não lembra mais nada e pode ser realmente que você tenha perdido muito desse conteúdo se você não tiver feito a revisão. Então, tá aí a importância dessa revisão. E aí, quando você faz a revisão do conteúdo, é importante que você tenha feito um texto, um resumo, que permita você olhar para tópicos apenas e, a partir desses tópicos da sua memória, ir resgatando o que você estudou, e não que você leia tudo de novo, não que você escreva tudo de novo, mas que seja realmente pequenos tópicos e que, pelo que está escrito ali, você retire da sua memória o que você lembra, e isso realmente consiste em uma revisão e não ler novamente, estudar novamente o conteúdo que você já estudou. E aí, falando um pouco agora sobre algumas técnicas, alguns mecanismos aí que podem auxiliar nos estudos. A primeira das técnicas é a técnica Pomodoro. Também vou deixar link para vocês lerem um pouco mais a respeito. Essa técnica Pomodoro, ela consiste, ela foi construída a partir de estudos que afirmam que a nossa concentração, ela se esvai aos poucos, com o tempo, e aí depois de um tempo você não tem mais uma concentração ali 100%. E aí essa técnica Pomodoro, o que ela propõe pra gente? Que você faça, durante um pequeno curto de tempo, um esforço para uma concentração total, um pequeno período de tempo, e aí um intervalo. E depois, novamente, um curto período de tempo, concentração total. Intervalo, concentração total. Isso faz com que, como você tem essas pausas, você pode deixar a sua mente vagar durante essas pausas, mas que durante esses tempos de concentração, você esteja totalmente 100% concentrado. Então, é uma técnica interessante. Existem aplicativos que fazem essa cronometragem de tempo, Porque são 25 minutos de concentração total, de estudo. E aí, 5 minutos de intervalo. 25 minutos, 5 de intervalo, 25 minutos, 5 de intervalo. São 4 blocos desse. E aí, no final, você faz um intervalo maior, de 15 a 30 minutos. E, ao final disso, você inicia novamente um novo ciclo. Então, vale a pena testar essa técnica, se você se adapta a ela, principalmente se você tem um problema com concentração, teste essa técnica, se ela serve para você. Fica aí uma dica interessante. Outra técnica que vale a pena você testar nos seus estudos é a técnica do 20 em 60. O que é essa técnica? Essa técnica eu aprendi lá no canal do Lucas Schust, e ele aprendeu com aquele menino que passou em medicina com 14 anos, que virou notícia. O nome dele é João Vitor Teles. E ele, se eu não me engano, escreveu um livro a respeito das estratégias, de como foi o estudo dele. E aí ele falava sobre essa técnica do 20 em 60. E o que é essa técnica? Ela é baseada num conceito muito realista, na verdade, que você precisa
fazer muitos exercícios do Enem, que na verdade a parte mais importante do estudo é fazer exercícios e exercícios dentro do molde do Enem, portanto, as próprias questões do Enem. E aí o que ele fazia? Ele fazia os exercícios e ao mesmo tempo ele praticava o tempo de prova dele, ele melhorava o tempo de prova dele. Ele pegava 20 exercícios do Enem todos os dias e resolvia esses 20 exercícios em 60 minutos. Então, nisso ele trabalhava os 3 minutos por questão, né, que você tem. Ele fazia os exercícios e praticava dentro desse tempo de prova, o que é uma coisa de extrema importância. Trabalhar o tempo de prova, conseguir fazer as questões em tempo hábil. Então, essa é uma técnica que vale muito a pena ser testada. Por exemplo, você pode pegar as provas do Enem normais, as provas que a gente faz, e usar como simulados, e pegar as provas de PPL e fazer esse método do 20/60, porque pode ser que você não tenha tempo de resolver todas as provas do Enem como simulado, dependendo do seu tempo de estudo. Então você pode fazer essa divisão, para não ficar repetitivo também, né? Você pegar uma questão do Enem e fazer no 20/60, e aí fazer um simulado com a mesma questão, você já vai saber, né, a resposta dela. Um outro mecanismo que eu utilizava eram as fichas de revisão. Como eu fazia revisão, eu teria que anotar, né, essa revisão em algum local. E aí eu utilizava essas fichinhas, não sei se vai dar pra ver direitinho. Essas fichinhas pautadas, essa daqui é a menorzinha, tem umas que são um pouco maiores do que essa. Essa fichinha é super baratinha, na época eu comprei um pacote com 100, eu acho, ou com 50, e paguei na média de 6, 7 reais, são super baratinhas. E aí eu fazia os meus resumos aqui, bem naquele esquema dos tópicos mesmo, e eu escrevia no cantinho aqui de cima a matéria, o nome da matéria, né, matemática, física, e eu deixava elas em bloco, assim, juntas, e aí quando eu tava revisando, quando eu tava fazendo alguma coisa que eu tinha dúvida, eu podia recorrer a elas. Na minha revisão pré-prova também eu utilizei essas fichinhas para revisar. Achei muito bom, achei um local muito prático de escrever, ela é pequenininha, então você não pode se ultrapassar, você não pode escrever demais, e eu achei realmente um formato muito legal de fazer a revisão. Existem também outras técnicas de revisão, como por exemplo os mapas mentais. Eu particularmente não fazia mapas mentais, porque eu não achava que eles eram úteis para mim. Eu gosto desse modelo de revisão em forma de texto, em forma de tópicos. Mas existem também outras formas de revisão e é legal que você pesquise sobre elas e que você utilize aquelas que você acha que vão ser úteis para você, que são melhores dentro do modelo de aprendizado que te serve mais. O que eu aconselho a você fazer é que você não faça muitas coisas, e principalmente muitas coisas que você não for usar. Por exemplo, estudei a matéria hoje, aí no outro dia eu vou fazer um resumo escrito de novo, né, com textos novamente, e aí vou fazer um resumo em tópicos, e aí vou fazer um mapa mental. O que eu acho mais útil é que você seja preciso na sua revisão. Então faça uma coisa que você vai recorrer. Se é melhor para você o mapa mental, faça o mapa mental, mas tente não dividir a sua atenção entre vários itens de estudo, porque isso vai, de certa forma, vai desviar a sua atenção e vai aumentar o tempo que você vai gastar, dificulta até mesmo para quando você for revisar. Que aí você vai revisar pelo texto escrito, você vai revisar pela fichinha, você vai revisar pelo mapa mental, ou você vai escolher um só, e aí você não vai saber qual você escolhe, qual tá mais completo, qual é melhor. Então, adote o que seja melhor para você e seja preciso, seja objetivo com relação às suas revisões. E um último mecanismo que eu utilizava, que eu achei super útil, muito legal, são os post-its. Eu pegava post-its e escrevia neles conceitos, ou então fórmulas, coisas que eu precisava me lembrar. E aí eu escrevia em vários post-its e eu colava. Eu colava em um quadro daqueles de fotos, mas você pode colar numa cartolina, você pode colar em qualquer lugar que você veja todos os dias. E tente também não exagerar. Eu exagerei um pouco, eu preenchi o quadro todo com vários post-its, e aí não é muito efetivo, mas escreva nos post-its essas coisas, essas pequenas coisas que você tem que se lembrar, alguns conceitos, de repente, sei lá, um conceito de humanos, um conceito de linguagens, uma fórmula de matemática, uma fórmula de física, e coloque em algum local que você veja todos os dias, e aí você vai olhando para aquilo e você vai
de certa forma, internalizando, né, esses conceitos, essas fórmulas. E outra coisa que você pode também colocar nesses post-its são frases motivadoras, que também ajuda bastante. Eu escrevi algumas coisas em alguns post-its. Eu colei no espelho, colei no meu quadro junto com os outros post-its. E é legal ter sempre esse incentivo para que você sempre se lembre disso que você está buscando, desse sonho. E você pode colar também em outros lugares que você veja, na sua geladeira, em qualquer outro local, que você esteja sempre vendo, esteja sempre se lembrando. E agora falando um pouco sobre simulados. Eu já falei em outro vídeo a importância de fazer simulados, a importância de fazer esses simulados, tanto simulados online, simulados presenciais do seu cursinho, mas principalmente que você faça as provas antigas do Enem. E aí, quando eu falo de simulado, novamente reforçando, para que você faça um simulado real, assim, que você faça a cronometragem, que você pegue um tema de redação ali naquele momento, peça alguém para separar para você, e aí ali você lê e faz dentro daquela 1 hora, que você realmente tenha todo esse clima, né? E que você marque também o gabarito, faça um simulado como se fosse realmente a prova do Enem. E aí, depois que você fizer o simulado, faça também o diagnóstico, que é uma coisa que eu também venho falando bastante aqui. Das questões que eu errei. Por que eu errei? Existe alguma recorrência de um determinado assunto? Às vezes, dentro de uma determinada matéria, por exemplo, física, em ondas, eu errei 2 ou 3 questões. Porque isso indica uma falha, né, no seu aprendizado, alguma lacuna de conhecimento que precisa ser preenchido. E é importante fazer sempre esse estudo cíclico, em que você estuda e se testa e procura entender os seus pontos fracos e sempre melhorar esses pontos fracos. E por fim, a última coisa que eu queria falar a respeito de simulados é que a partir deles você pode também, além de praticar as suas habilidades, começar a ter uma estimativa de como você está indo, do seu progresso, né, de como você ia no primeiro simulado que você fez e do quanto do crescimento que você teve até o último simulado que você fez. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Assistam os próximos vídeos e até mais!